bonzinho? O que houve? Eu fiquei um tempão olhando pra câmera, quando eu te olhei, tu começou a falar. Vai. Opa, tudo bonzinho? Estamos aqui em mais um vídeo, dessa vez para falar sobre Facebook. Hoje a gente vai falar dos 10 erros mais comuns quando a gente administra uma página no Facebook. Quer saber se tu está cometendo algum desses erros? Depois da vinheta. Antes da gente começar a falar do nosso assunto de hoje, a gente queria comemorar aqui junto com vocês o sucesso do nosso canal. Essa semana a gente já atingiu 700 inscritos, a gente está muito feliz com o resultado. Agradecer não só as pessoas que se inscreveram no canal, mas também todo mundo que clicou no joinha, porque isso ajuda muito a divulgar os vídeos. A todo mundo que comentou, porque é muito legal a gente receber feedback de vocês, isso gera discussão, a gente aprende junto e nos dá pauta também a gente saber o que falar. Agradecer também a todo mundo que mandou e-mail e continua mandando e-mail pra gente com ideias, pedidos, tirando dúvidas. E esse envolvimento com vocês é a parte mais legal dos vídeos. E pra gente começar esse assunto, é muito importante dizer que o Facebook ele é uma ferramenta social, uma ferramenta que a gente está acostumado a usar lá, né, como pessoa, para ver a foto de família ali, interagir. Mas quando a gente está falando de uma marca no Facebook, as coisas são um pouquinho diferentes. Muitas vezes a gente vê algumas marcas que dão mega certo, funciona muito bem, tem ótimos resultados com o Facebook, enquanto outras marcas não tem tanto sucesso assim, muitas vezes não engajam os fãs, a página fica lá parada, sem nenhuma interatividade. E muitas vezes pode ser um pequeno deslize que tu está cometendo. A gente enumerou aqui os 10 erros mais comuns que as empresas cometem na hora de trazer a sua marca para dentro do Facebook. O primeiro erro da nossa lista é um erro bem comum. É quando a gente cria lá, em vez de criar uma fanpage, criar um perfil, como se fosse uma pessoa, quando na verdade é uma empresa. A gente perde muito com isso porque a administração é totalmente diferente. Nas fanpages existem dados que a gente pode consultar em relatórios e existem funcionalidades que facilitam a administração da página. E num perfil a gente usa mais para aquilo mesmo, para a família, para postar foto, para subir uma atualização. As funcionalidades são totalmente diferentes. Outra característica importante é que o perfil também ele suporta somente 5.000 amigos. Se tu trouxe a tua marca como um perfil, quando chegar nesse número, trancou, tu não pode ter mais ninguém ali mantendo contigo no Facebook. Não tem jeito. Muda depois. Pode falar para mim essa parte? Se a tua estratégia dentro do Facebook der certo, tu certamente vai passar desses 5.000 amigos. Então tu precisa ter uma fanpage por causa disso. Outro erro muito comum é fazer spam em grupos dentro do Facebook. A gente muitas vezes vê pessoas divulgando fanpage loucamente lá, colocando link em tudo quanto é página. Não façam isso. Existem até softwares que fazem isso de forma automática. Isso vai queimar a tua marca, isso pode fazer até tu ser punido pelo próprio Facebook, ser expulso da rede. Vai trazer um monte de fã para dentro da tua página que vai ser simplesmente um número, não são fãs da tua marca de verdade, que não vão interagir contigo, então não faz sentido nenhum fazer spam para conseguir mais seguidores da marca. O erro número 3 é o que define o sucesso de uma fanpage. Quando a gente entra no Facebook e a gente pensa em expor a nossa marca para muitas pessoas acham que é simplesmente fazer uma fanpage, tô lá no Facebook e o pessoal tá me vendo, mas não é bem assim. Existe uma taxa muito pequena de pessoas que veem a tua publicação. E para aumentar esse número, o segredo do sucesso é fazer com que as pessoas interajam contigo, com a tua página e com as tuas postagens. Ou seja, motivar as pessoas a deixarem comentários, a curtir e compartilhar o teu conteúdo. Se isso não acontecer, se as pessoas não interagirem, a tua marca vai ficar restrita, muito poucas pessoas vão conseguir ver as tuas publicações. E o que não faz sentido, porque afinal de contas o Facebook é uma rede social e se tu vai levar a tua marca para dentro do Facebook, tu tem que ser social e socializar com as pessoas e interagir com elas. É muito importante também no Facebook manter uma frequência de atualização. Não adianta deixar a página lá criando teia de aranha, né? Sem ninguém atualizar ela, porque conforme o tempo vai passando, o teu EdRank, que é uma nota que o Facebook dá para a tua página em relação a cada um dos teus seguidores, isso que é o que determina se elas vão ver ou não a tua publicação, esse EdRank ele vai caindo conforme o tempo. Então se tu fica muito tempo sem atualizar a tua página, é muito difícil quando tu voltar a atualizar ela, tu conseguir atingir o número de pessoas que tu atingia anteriormente. Então manter o ritmo constante de publicações é muito importante para que esse alcance seja cada vez maior. Uma coisa que também não é legal fazer no Facebook é ficar publicando coisas apenas com o intuito de vender.
A gente falou aqui que a intenção da rede social é justamente se relacionar, ficar mais próximo do público, dos clientes ou dos teus fãs. Então não é legal ficar simplesmente oferecendo coisas, tentando vender. A gente tem que tentar trazer o público para o nosso lado e manter a marca na cabeça deles. Então a intenção no Facebook não é assim, a primeira intenção não é vender, a primeira intenção é manter o público perto de ti. Outro ponto fundamental no Facebook é conhecer a ferramenta a fundo. Tem que conhecer todos os recursos dela, conhecer tudo que ela tem a oferecer. A ferramenta mais legal que tem dentro das páginas do Facebook é o Facebook Insights, que dá um monte de relatórios e ajuda a gente a ter uma visão do que está acontecendo, do que as pessoas estão achando dos nossos posts, se estão interagindo, se não estão. Tem alguns alertas, se as pessoas deixam mensagens, a gente consegue visualizar tudo lá, tem uns relatórios muito ricos que a gente consegue pensar nos nossos próximos posts, pensar nas nossas estratégias. O Facebook Insights é muito importante a gente dominar e ter o costume de olhar todos os dias também. Outra coisa também muito importante no Facebook é usar a ferramenta de agendamento de postagens. Ela vai te ajudar muito no dia a dia, porque tu consegue deixar lá cronometrada uma série de posts para elas irem entrando conforme o tempo. E aí não fica naquele compromisso de eu não vou conseguir postar no final de semana porque eu estou passeando, eu não vou conseguir postar às 7 horas porque eu estou indo embora. Então o Facebook te dá esse recurso. Uma coisa que a gente precisa estar sempre antenado é no tamanho das imagens, porque isso o Facebook está sempre mudando. E para que as imagens apareçam da forma correta e com todas as informações que a gente planejou, tanto na timeline, na fanpage ou no anúncio, a gente precisa sempre colocar ela no formato certo, estar antenado nessa história do formato. Porque senão a gente acaba perdendo, às vezes aparece um post com uma imagem cortada. Além disso, os tipos de posts no Facebook, eles têm peso diferente para o Facebook. Ele considera mais importantes algumas coisas, como imagens é uma coisa que ele considera mais importante do que um post somente com texto, por exemplo. Mas isso não é à toa, isso é por causa do comportamento das pessoas mesmo, né? As pessoas do Facebook, elas preferem muito mais olhar uma imagem do que ter que ler um texto, por exemplo. E uma coisa que mudou recentemente, e o Facebook anunciou que vai começar a dar um peso maior para os posts que forem publicados com links. Então a gente tem que conhecer esses recursos, saber como a ferramenta funciona e o que dá mais resultado lá dentro para criar uma visão estratégica também do que postar esperando cada um dos resultados. A gente deve preencher também lá na fanpage o máximo de informações que a gente conseguir. Esse é um erro comum, as pessoas não colocam informações suficientes. Aí o que acontece? Alguém te acha de fato no Facebook, de repente até se identifica com a tua página e com os teus posts, só que não tem informação sobre a tua empresa. Tem que ter o site, tem que ter o endereço, tem que ter contato, telefone, tudo. Quanto mais completo tiver o perfil, melhor. Porque a gente não quer só que as pessoas curtam a nossa página no Facebook. Na realidade, a gente quer trazer um novo cliente, a gente quer trazer um novo lead pra gente. Então, a gente tem que se mostrar, tem que mostrar a nossa empresa dentro da fanpage lá no Facebook. Também é importante dar um ar um pouco mais profissional para a tua página. Criar um avatar, criar uma imagem de capa, algo que cria a identidade visual da tua empresa. Os próprios posts também, quando a gente for usar as imagens, criar uma assinatura, algo que a pessoa, ao bater o olho ali, quando ela estiver olhando a tua timeline e ela enxergar a tua imagem, ela já consiga assimilar que aquilo é a tua marca. O erro número 8 e um dos mais graves, na minha opinião, é não conhecer o público qual tu quer atingir. Esse é um erro grave que pode prejudicar os nossos posts e a nossa postura no Facebook. Porque a gente precisa conhecer o público tanto para adaptar a linguagem que a gente está usando, as imagens, tudo a gente precisa pensar em para quem a gente está direcionando aquele conteúdo. É preciso criar personas, não só a persona da marca para a gente identificar como que vai ser a nossa maneira de postar, identificar a voz da marca enquanto ela estiver falando lá no Facebook, mas também ter a persona da audiência, para quem é essa pessoa com quem a gente está falando. Personas são fichas onde a gente vai colocar diversas informações lá, se aquela pessoa é casada, se é do sexo masculino, feminino, o que ela gosta de fazer, qual é o grau de estudo, poder econômico. Então, quanto mais informações colocar nessa ficha da persona, melhor. Para quem é um pouco nerd aí e gosta de RPG, é algo bem parecido com o que a gente faz na ficha do personagem, ou seja, a gente coloca ali todas as características e talentos dele. É isso que tu precisa fazer com o público que tu quer atingir, para depois, na hora de criar um conteúdo, tu saber como que tu vai se expressar para que ele entenda o que tu tem a dizer. O erro número 9 é um erro polêmico, porque as pessoas gostam de dizer que existem horários nobres no Facebook, e realmente existem, né? A gente às 11 horas da manhã, né? Exatamente. Tem horários que as fanpages postam mais, a gente até percebe isso na nossa timeline. Mas será que isso é uma verdade absoluta? Será que serve para todo mundo?
Com certeza não, né? Então cada público tem um horário diferente. A gente pode dizer que a maioria das pessoas acaba realmente acessando o Facebook naquele horário nobre ali, que é às 11 horas. Mas isso não significa que o teu público e a tua marca tem que seguir isso. Então é importante tu, em primeiro lugar, imaginar qual que é o comportamento do teu público-alvo. E, em segundo lugar, pegar informações disso, né? Colher dados. A gente falou antes do Facebook Insights, que é muito importante acompanhar. Lá tu vai ver gráficos, no momento que as pessoas compartilham, tu vai conseguir saber qual é o momento que elas mais acessam a tua página. E tu pode pegar um pouco dessa ideia também de quando elas visitam outras redes tuas e até mesmo o teu site. Então, descobre o teu horário nobre, porque pode ser que ele não seja o mesmo horário das outras pages. E por último, para finalizar a nossa lista aqui, é um erro muito grave a gente não acreditar no Facebook Ads. Tem gente que acha que o Facebook Ads é só uma maneira de gastar dinheiro. Realmente, o Facebook tem uma característica de não gerar aquela conversão de último clique, que é aquela pessoa que vai conhecer o teu produto, clicar ali e acabar comprando ele. Isso não funciona tão bem quanto no Google AdWords, por exemplo. Mas o Facebook Ads ele é fundamental para ajudar no engajamento. Existe ainda uma resistência para investir no Facebook Ads, porque até pouco tempo a gente conseguia fazer, simplesmente administrando uma página, a gente conseguia atingir um público bem grande e dar um retorno legal. A gente conseguia fomentar uma página só com alcance orgânico. Mas com esse boom do Facebook, as marcas começaram a ver que isso que tinha que estar lá, que dava resultado, precisava estar presente, a concorrência ficou muito grande e o Facebook acabou se aproveitando disso. E agora tem que investir para aparecer, tem que investir. Infelizmente a realidade é essa, a gente não pode economizar com o Facebook Ads. Então esses foram os 10 erros que a gente selecionou. Não quer dizer que sejam os únicos 10 erros, eu acredito que sejam os mais comuns. Mas se tu tem alguma coisa para complementar, se tu já viu algum outro erro comum aí pelo Facebook, deixa nos comentários. Vamos compartilhando isso para a gente se antenar e não ficar cometendo erro à toa. E antes da gente finalizar esse vídeo aqui, eu quero deixar um convite. Nos dias 19 e 20 de setembro, então se tu está assistindo esse vídeo depois disso, esse recado não vai servir. Nos dias 19 e 20 de setembro nós estaremos no Search Master Brasil, em São Paulo. Então se tu estiver lá, venha bater um papo com a gente quer te conhecer. Muito obrigada por ter assistido mais esse vídeo. Se gostou, dá um joinha, deixa um comentário e a gente se vê no Search Master Brasil. Não esqueça de assinar o nosso canal e até daqui a 15 dias.